Fala, Thiago Meirelles aqui na área para mais um vídeo sobre palpites para o futebol do dia 20 de outubro, quarta-feira, segundo dia de Champions League, dessa terceira rodada que encerra o primeiro turno de Champions League, mas temos também uma passadinha pela Argentina, Brasil Série B lá de noite, MLS, Championship na Inglaterra. Vamos dar uma passadinha porque tem oportunidade em vários lugares do mundo, na minha opinião. Ontem um dia mais ou menos, o Chile nos deixou a desejar, mas está com muito crédito ainda, a gente tem feito bastante coisa boa por lá. Ontem não foi uma noite feliz, faz parte. Copamos a Suécia, a Inglaterra mais ou menos e tomei uma pancada nas Champions, né? Mas assim, quem esperava uma goleada do Ajax e uma goleada do Sporting lá na Turquia? Muito pouca gente e o mercado inteiro, tanto é que as linhas não eram desse nível, né? Mas enfim, isso acontece, faz parte do futebol, a gente aprende, anota e vamos ver se a gente traz alguma coisa de bom aqui para o dia de hoje, certo? Vamos começar então falando de La Serena e Colo-Colo. A gente começa no Chile, 14 horas do Brasil, cedinho. A gente dá uma passada no Chile num jogo que eu espero muitos gols, tá? A gente tem o Colo-Colo, que é líder da competição com 49 pontos, são quase 40 gols em 24 jogos, e o La Serena, que é um time que está na 10ª posição, né? Se ganhar, se conseguir a façanha de ganhar do Colo-Colo, já entra ali na fase de playoffs, de disputa para a Copa Sul-Americana, e é um time faceirinho, né? Fase toma, e contra times grandes também, o La Serena não tem muito medo do perigo, vamos dizer assim. A gente vê que agora jogaram contra o Colo-Colo no jogo pela Copa do Chile, tomaram 3-1 pela primeira divisão ano passado, todos os outros anos, 2002, 2011 não dá para contar, mas 2021 e 2020 tomaram 2-1, 2021 pela Copa tomaram 3-1, e aqui ó, pela primeira divisão também, ó, é muito gol, ó, gol. La Serena é um time que realmente, né, gosta do ataque. E o Colo-Colo fora de casa, tá aí. O líder da competição não é a líder à toa, 2-1, 3-1, 3-2, 3-2. Então assim, se a gente olhar o que o mercado nos oferece, a cotação do ambas marcam até tá boa, mas em função da força do ataque do Colo-Colo, eu prefiro ir para o over 2,5 aqui, porque um 3-0 é bem possível de acontecer, já que o Colo-Colo é o líder e tem a melhor defesa do campeonato. Então assim, a 1,87, se a gente prestar atenção aqui, ó, o que a gente está deixando de abrir mão? Aqui tem 2, a cotação a 2 e o over 2,5, a cotação está 1,87. Eu estou abrindo mão aí de uns 12, 13 ticks, né, de lucro, para não correr o risco de um 3-0 bater o over, não bater o ambas marcam, que neste jogo, quando a gente tem um time muito forte em cima de outro, mesmo jogando fora, é possível que aconteça. Então eu prefiro ir para o over 2,5 aqui em La Serena e Colo-Colo, acima de 2,5 gols. Do Chile a gente vai para a Argentina. A gente tem a Argentina, que é um campeonato, né, bastante under na maioria das vezes, mas tem muitas rodadas ou muitos jogos que acontece exatamente o contrário, muitos gols. A gente viu ontem, por exemplo, o jogo do Defensa e Justiça, 3-3, uma chuva de gols, né? E ontem, na verdade, os jogos com gols ontem, o 2, 1-1 e 2, e esse 3-3, se eu não me engano, jogo do Racing, jogo do Rosário Central. São Lourenço é um time que tá... O São Lourenço, o Lanús é o time que eu mais gosto de trabalhar na Argentina, tá? É sempre um time que entrega gols aqui, que joga com gols. Vejam aqui, 16 jogos, 27 gols feitos, 25 tomados, é quase 2 gols, tanto feito quanto tomado. E o São Lourenço é um time que vaza demais, e especialmente quando a gente vê ele jogando em casa, o São Lourenço sofre. Vejam só, em 7 jogos ele fez 9, tomou 6, então ele sempre vaza em casa. Não é um, assim, ó, 3-0, só que aqui, qual é o problema aqui? Aqui o problema é que se a gente olhar na liga como um todo, a liga é under, então a gente não vai ver, não dá para esperar a gente ver aqui 2-1, 2-0, 3-0, 3-1, como a gente vê no Chile, como a gente vê na Costa Rica, como a gente vê no Peru, não vai enxergar isso, porque isso aqui é liga da Argentina, a maioria dos jogos são under, então aqui a análise é muito mais em cima do conhecimento dos times e o acompanhamento que a gente faz no dia a dia. Então este é um tipo de jogo, tanto é que eu falo muito pouco de Argentina aqui, mas esses dois times eu acredito muito que possa sair alguns gols aqui. São Lourenço, vejam só, o Lanús, eu quero mostrar o Lanús jogando fora, olha aqui, 12 gols
feitos, 13 tomadas, é quase 2 gols. É um dos times mais antes, 5-1, 3-2, 0-1, contra o Independiente, né? Ninguém faz gol, mas 1-0 com Sarandi, que é o pior time do campeonato, e 4-2 com o Boca. Joga. Se a gente olhar aqui, ó, classificação de over e under, o Lanús, 3.3 gols de média por partida de gol, né? Quando joga fora, 3.6. O São Lourenço, quando joga em casa, não deve ter uma média muito boa, 2.1, mas 2.1 não é uma média ruim, né? Então, qual é a minha sugestão aqui? Ambas marcam 1,83. Esse ambas marcam tá bom de pegar. Eu acredito no mínimo um gol para cada lado, conforme os dados que a gente mostrou aqui, e eu vou de ambas marcam sim em São Lourenço e Lanús, lá na Argentina. Depois a gente vai para a Inglaterra falar de Championship, o Fulham, que é um dos melhores times da Championship, né? Subiu para a Premier League, caiu para a Championship de volta e agora está tentando voltar, está em terceiro lugar, né? O Bournemouth realmente está surpreendendo e está disparando lá na liderança, mas o Fulham e o West Brom e o Coventry vem ali. O Coventry eu não acho que não, o Coventry eu acho que não vai ter fôlego, tá? Eu acho que a briga pelo segundo lugar, né? O Bournemouth eu acho que tem, né? Vem da Premier League já da outra temporada e o West Brom também. Então, a briga pelas duas vagas de subida direto vai ficar entre esses três times, na minha opinião. Tá? Então, esse é um jogo crucial para o Fulham, que deu uma patinada, tomou justamente para o Coventry, né? Fora de casa, mas depois da data FIFA voltou, se organizou a casa na data FIFA, voltou e socou 4-1 no QPR, e eu acredito que venha para a vitória de novo hoje em casa contra o Cardiff, que está sofrendo demais o Cardiff, né? Olha lá, Cardiff que já teve na primeira divisão da Premier League, são 5 derrotas seguidas, não consegue fazer gol o time do Cardiff, e eu não acho que o Fulham vai deixar a oportunidade de sapecar o Cardiff hoje. Eu acredito num over 2,5 aqui. Acho que é um jogo para 2-0, para 3-0. Over 2,5 e 80 uma boa. Também dá para ir no handicap asiático do Fulham a -1. Uma odd de 1,79 para quem confia mais no 2-0. Eu acho que é jogo para gols, tá? Eu acho que é jogo para 2-0, 3-1, 3-0. Acho que é vitória do Fulham, e acho que essas duas apostas são boas. Eu vou pro over 2,5, porque um 2-1 pode ser que aconteça, e aí o 2-1 eu recebo de volta, e no over 2,5 com 3 gols eu já estou garantido o meu green. Eu vou pro acima de 2,5, Fulham e Cardiff, e agora vamos falar de Champions League. Champions League, o primeiro jogo que eu quero falar é Salzburg e Wolfsburg, né? A gente viu ontem alguns resultados, não zebras, mas alguns resultados surpreendentes, né? Como eu comentei, a goleada do Ajax sobre o Dortmund. Claro que o Ajax tem todo o potencial para ganhar do Dortmund em casa, mas 4-0 acho que é um pouco exagerado, né? O Sporting também ir lá e botar 3 no Besiktas, acho que é demais, né? Acho que é um resultado inesperado. Não a vitória do Sporting, ok, tranquilo, mas 3-1 do jeito que foi, né? O Besiktas sem força nenhuma, mesmo com aquele gol anulado no final do primeiro tempo. Então, muito cuidado. São os melhores jogos, como eu falei ontem, são os jogos mais legais de se acompanhar, mas muito cuidado na hora de fazer a sua aposta. Escolha com cautela, por quê? Os mesmos R$10, R$20, R$50 que a gente ganha nesse jogo são os mesmos que a gente ganha na Championship, é os mesmos que a gente ganha na Liga da Argentina, no Chile, vale a mesma coisa. A aposta na Champions League vale a mesma que na Série B do Brasil, que no Chile, que na Costa Rica, que seja onde for. É R$50, é R$10, é R$5 igual. Então não adianta querer pesar a mão, não adianta achar que vale mais apostar na Champions, porque não vale, é a mesma coisa, tá? Atenção nisso. Então, às vezes vale muito mais a gente curtir o jogo numa boa, sem a pressão da aposta e deixar a gente ganhar um dinheirinho do outro lado, do que a gente ficar, né, querendo de qualquer maneira acertar alguma coisa na Champions League. Mas vamos falar do jogo Salzburg e Wolfsburg. O Wolfsburg que está numa temporada safada. Uma temporada safada o Wolfsburg. Vaza de tudo que é jeito, vaza na Bundesliga, vaza na Champions League, né? Segurou o empate em casa contra o Sevilla na rodada passada. Eu fui a favor do Wolfsburg naquele jogo, mas me segurei firme na cadeira, porque depois que tomou o cartão vermelho, foi um horror. E no primeiro tempo já não tinha sido tão bom. O Sevilla realmente é um time muito matreiro, a gente sabe disso. E a partir dali comecei a ficar de olho no Wolfsburg e tomar pancada de todo mundo. Isso aqui é amistoso, ó, não se enganem, isso aqui é um amistoso, então isso aqui não conta, tá? Vejam só, ele não ganha uma partida oficial desde 11 de setembro,
45 dias o Wolfsburg não ganha, certo? E ele pega um Salzburg, que é um time difícil de se medir. Por quê? Porque é um time muito forte com relação aos adversários que ele tem no seu campeonato nacional, que é o campeonato da Áustria. Então é muito difícil de a gente medir quando a gente pega um time que se destaca muito em casa. Então a gente olha aqui, é só vitória, 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 para um time que vem de uma Bundesliga, que é um campeonato infinitamente superior ao campeonato da Áustria. De qualquer maneira, a gente acompanha o RB Salzburg aqui na Champions League há algum tempo, né? A gente sabe que de fato é um time forte. Na última rodada ganhou do Lille em casa e na primeira rodada segurou o empate lá fora contra o Sevilha, que é muito difícil a tarefa. Então, aqui eu acho, né, o que eu gosto de fazer aqui, eu vou me posicionar a favor do Salzburg, né? Eu não tenho nenhum motivo para achar que o Wolfsburg, né, vai simplesmente hoje achar um futebol perfeito e ir para cima do Salzburg e ganhar o jogo. Pode ganhar? Pode. Futebol, Champions League, os times são bons, tudo isso, né? Tem uma situação, assim, o Wolfsburg não está tão desesperado, o Wolfsburg não precisa ir para a vitória desesperada hoje, né? Tem 2 pontos, aos trancos e barrancos, mas fez 2 pontos, a mesma coisa que o Sevilha. Uma vitória hoje deixaria na liderança, é verdade, mas eu, se fosse o Wolfsburg, e é isso que eu preciso fazer, pensar como a cabeça do Wolfsburg, eu tentaria segurar o Salzburg e levar mais um pontinho para a Alemanha, ajeitar a casa e no segundo turno fazer uma campanha melhor, tá? Já que vai jogar 2 vezes em casa. E aí pode garantir a classificação lá em casa, né? Na Alemanha, usando torcida e tal, e esse tipo de coisa que a gente sabe. Então, eu não acredito que o Wolfsburg vá para a vitória. Se eu não acredito que o Wolfsburg vá para a vitória, e ainda mais, acredito que o Salzburg vem para a vitória, claro, e ganha o jogo, tá? Mas, considerando uma situação do Wolfsburg se defender muito bem, conseguir um gol no contra-ataque e segurar um 1-1 de repente, eu acho que a aposta mais segura para esse jogo é o handicap asiático de menos 0,25 a favor do Red Bull Salzburg, em torno de 1,70, 1,80 a gente encontra aí no mercado, tá? É aquela apostinha clássica de que se empatar a gente só perde metade do nosso investimento e se ganhar a gente vai para os touros e recebe o lucro todo, tá? Então, menos 0,25 a favor, né? 0,05 ou menos 0,25 para o Red Bull Salzburg, handicap asiático nesse primeiro jogo da Champions, e daqui a gente vai para o Barcelona. E aqui para mim é bem tranquilo. Não é segredo para ninguém que o Barcelona está uma nhaca. Ganhou do Valência, 3-1 ganhou. Mas o Valência, né, infelizmente, é um time que eu mais gosto na Espanha, né, há muito tempo, mas infelizmente o Valência não consegue se achar, temporada após temporada não se acha, né? Então, botar 3-1 no Valência para mim não quer dizer nada, ok? A gente sabe que o Barcelona tomou 3-0 do Benfica lá. Assim, não dá, né? O Dinamo Kiev é parecida a história do Red Bull. No campeonato da Ucrânia é bem fraquinho, né? Bem fraquinho, né? E vejam só que interessante. Os 2 times estão com 0 gols na Champions League até agora. 2 jogos não conseguiram fazer nenhum gol e tomaram, um tomou 5, outro tomou 6. Tá? Então, aqui, assim, será... Aqui, vejam como o cenário é diferente, né? Barcelona 0 pontos, Dinamo Kiev 1 ponto. Ou os 2 times, né, a cabeça dos 2, né? Nós temos que ganhar hoje. Temos que fazer ponto hoje. O Dinamo Kiev não vai para fazer 1 pontinho em Barcelona, porque se fizer 1 pontinho fica com 2, né? O Benfica deve perder do Bayern hoje? Deve, mas... né? Vai ter que ir lá em Portugal jogar com o Benfica depois no segundo turno. E tem o Bayern de Munique, que é a derrota certa. Então, se tem ponto para o Dinamo Kiev fazer, se tem um jogo para o Dinamo Kiev querer fazer 3 pontos, é hoje. Então, imagino que vá ter alguma estratégia de contra-ataque montado ou até atacar o Barcelona. Né? Não estou lá dentro do vestiário para saber, mas eu imagino que eu faria isso. Por quê? Porque Bayern de Munique é a derrota certa e vou ter que jogar com o Benfica lá fora. Então, a minha chance é fazer 6 pontos contra o Barcelona, que é o time mais fraco junto com eles, né? Pelo menos o que a gente viu nas primeiras rodadas. E o Barcelona a mesma coisa. Tem que ganhar hoje, porque depois vai jogar com o Bayern, vai tomar pancada também, vai jogar com o Benfica em casa. Mas, né, o Benfica é mais time que o Barcelona hoje em dia. Então não tem nada garantido. Então, se o Barcelona não ganhar hoje, ele vai ter que jogar lá na Ucrânia contra o Dinamo Kiev, vai ter que jogar
na Alemanha contra o Bayern de Munique e vai receber o Benfica, que é um time difícil. Porra! Se tem um dos 4 jogos que é para ganhar, é hoje. Então, gol. Então, aqui, para mim, é simples. 2 times procurando vitória, 2 times precisando fazer gol, apesar de não terem conseguido fazer gols ainda na Champions League, né? Então, eu vou para o ambas marcam aqui, que está uma cotação de 2,02. 1,90. Para a Champions League, por mais que os ataques sejam ruins, é uma cotação espetacular para o jogo de Champions League. O ambas marcam a 1,90. É assim que eu vou para o jogo do Barcelona e Dinamo Kiev. E aqui, Manchester United e Atalanta. O Atalanta, 2-2 com o Villarreal, 1-0 contra o Young Boys. O Manchester United, aquele jogo lá na primeira rodada, né, do cartão vermelho, pressão do Young Boys, a virada do Young Boys no último minuto e tal, e depois 2-1, sofrido, aos 90+8 com o gol do Cristiano Ronaldo. Obviamente, este rapaz que eu acabei de citar, chamado Cristiano Ronaldo, é o motivo do Manchester United ser considerado favorito para o dia de hoje. Mas eu, do lado de cá, não consigo concordar. Não consigo concordar. Perdeu do Young Boys fora, ganhou do Villarreal, né, se borrando pelas calças com gols. E devia ter perdido aquele jogo para o Villarreal. Deveria ter perdido aquele jogo porque o Villarreal errou gol até não poder mais. Então eu não posso ir a favor do Manchester United hoje. Um time que está batendo pelas tabelas também de todo mundo. Vejam só, a última vitória foi justamente essa que eu falei contra o Villarreal, que não deveria ter ganho. E depois aquele contra o West Ham de um pênalti meio mandrakezinho no final. E que o De Gea salvou o pênalti no final. Então o Manchester United não existe, na minha opinião. É só Cristiano Ronaldo que resolve os jogos para os caras. Se não tivesse Cristiano Ronaldo, o treinador não estava nem lá mais. Aliás, ele não deveria estar lá há muito tempo, na minha opinião, porque é muito fraco aquele baixinho. Então eu vou a favor da Atalanta aqui. Tá? Vou a favor da Atalanta, handicap asiático mais 0,75 ou até o dupla chance, tá? Ou até o dupla chance, tá? Que é o mais 0,5 pro Atalanta. Aliás, eu vou cravar aqui. O Atalanta não perde o jogo de hoje. O Atalanta não perde o jogo de hoje. Dupla chance, né? X2, empate ou visitante a 2,27. Eu vou me abraçar no Atalanta hoje. Não vai perder pro Manchester United lá na Inglaterra. A gente encerra com uma diquinha na MLS. Um jogo entre 2 times que estão bem na tabela, Orlando e Montreal, e que se enfrentaram, e tem um detalhe aqui, ó, se enfrentaram há pouco, a tabela da MLS é meio louca, né? E se enfrentaram há pouco tempo atrás aqui, ó. Cadê? Tomou 4-2. Tomou 4-2 o Orlando, tomou 4-2 do Montreal aqui em setembro, aqui, ó. Há um mês atrás, tomou 4-2 justamente do Montreal em casa. Tá? O Orlando, que é muito forte dentro de casa, isso aqui é pela Champions League deles, lá da América Latina, mas se não, a última derrota tinha sido só contra o New York Red Bulls, lá em julho. O Montreal fora de casa, vejam só, é um time bastante, vem de uma derrota contra o Columbus, mas é um time que ganha, empata, é um time que vai fazer o gol dele, tá? Inclusive contra o Orlando fez 4 na última partida. E eu não estou entendendo por que o mercado está me dando uma odd do over tão boa assim. Over 2,5 a 1,80 dá para pegar aqui. Né, 1,75, mas aqui é MLS, a gente espera 5, 10 minutos, quem quiser pega uma odd melhor ainda. Eu vou de over 2,5 aqui no Orlando contra o Montreal. Não tem por que essa odd está tão baixa. Vejam aqui 2-1, 2-4, 3-2, tem um 0-0, mas contra o Inter Miami, que é o mais under da MLS, não tem como. Chicago, ok, 1-1, 3-2, 2-1, é tudo jogo de gols, né? Tudo jogo de gols, vejam só, tudo jogo de gols. Eu vou pro over 2,5 aqui, até pela vontade do Orlando provavelmente se vingar da sapecada que tomou mês passado do Montreal. Fechamos por hoje, like, se inscreve, comenta, compartilha com os amigos, vamos para cima, grande abraço, keep it green.